E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver: Singapura deu 16 milhões de neurônios humanos vivos para uma inteligência artificial usar como seu primeiro data center biológico que já foi criado. Nos Estados Unidos, um drone, entre aspas, tá bom, ganha vida com IA e já pode operar sozinho. Impressora de átomos, a máquina que pode criar os chips da próxima revolução tecnológica. Robô humanoide chinês chamado de Superman corre mais rápido que o Usain Bolt e salta 2 metros de altura. Vacina de mRNA personalizada para cada indivíduo contra o câncer alcança sucesso histórico em teste de fase 3. Bora entender tudo isso e mais algumas coisas das novas tecnologias. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. E os pesquisadores em Singapura acabam de apresentar um tipo bem diferente de data centers. Em vez de depender apenas de processadores tradicionais, esses feitos de silício, parte da sua capacidade computacional vem de neurônios humanos vivos. Esses são cultivados em laboratório, tá? Não foram retirados de ninguém. O protótipo foi instalado no Life Science Institute da Universidade Nacional de Singapura e reúne 20 computadores biológicos chamados de CL1, desenvolvidos pela empresa australiana Cortical Labs. Juntos, esses sistemas utilizam aproximadamente 16 milhões de neurônios humanos vivos. Cada unidade CL1 combina células neurais cultivadas a partir de células-tronco humanas com componentes eletrônicos convencionais. Os neurônios crescem sobre uma matriz de eletrodos, criando assim uma interface capaz de enviar sinais elétricos para todas essas células e também registrar as suas respostas. Dessa forma, o sistema consegue interagir diretamente com os neurônios. Eles recebem informações por meio de estímulos elétricos, respondem a esses estímulos e podem modificar o seu comportamento com base no que acontece durante a interação. E é justamente essa capacidade de adaptação que torna a computação biológica tão interessante. O cérebro humano realiza tarefas extremamente complexas, consumindo algo em torno de apenas 20 watts de energia. Em contrapartida, os data centers tradicionais utilizados atualmente para a inteligência artificial podem exigir quantidades gigantescas de eletricidade. A ideia não é substituir imediatamente os chips de silício por cérebros cultivados em laboratório. O objetivo, por enquanto, é investigar se sistemas formados por células vivas podem complementar os computadores tradicionais em determinadas tarefas, principalmente aquelas relacionadas ao aprendizado e adaptação. O CL1 foi desenvolvido justamente para permitir esse tipo de experimento aí. Dentro de cada unidade existe todo um sistema responsável por manter os neurônios vivos. Ele controla a temperatura, circulação de nutrientes, além também da filtragem de resíduos e gases necessários para que as células continuem funcionando vivas. Portanto, na prática, esses computadores precisam cuidar biologicamente de parte de seu próprio hardware. Esse projeto reúne a Cortical Labs, a empresa de infraestrutura Day One e a Yonglin Lung School of Medicine da Universidade Nacional de Singapura. E colocar 20 dessas unidades trabalhando juntas representa uma mudança bem importante da escala. Até agora, grande parte da computação com os neurônios vivos cultivados eram realizados em experimentos individuais dentro de laboratórios. Essa nova instalação coloca essas unidades em uma estrutura semelhante à já utilizada por servidores convencionais, formando assim o que os seus responsáveis descreveram como o primeiro rack de servidores biologicamente integrado operando de maneira independente. Os pesquisadores pretendem utilizar esse sistema para estudar inteligência artificial inspirada no cérebro humano, além também da modelagem biomédica, descoberta de novos medicamentos e também tratamentos para doenças neurológicas. É um fato que ainda estão muito longe de substituir os enormes servidores utilizados atualmente. Mas pela primeira vez, milhões de neurônios humanos cultivados em laboratório estão reunidos dentro de uma infraestrutura projetada como um verdadeiro data center. E nesse caso, meus amigos, uma parte do computador não é apenas fabricada, né? Ela precisa permanecer viva. Isso é um pouquinho estranho, não é? Uma vacina experimental contra o câncer foi desenvolvida individualmente para cada paciente e alcançou uma marca bem importante nos Estados Unidos. A Moderna e a Merck anunciaram que a sua terapia personalizada baseada em mRNA atingiu os principais objetivos de um grande ensaio clínico de fase 3 envolvendo pacientes com melanoma, uma das formas mais perigosas do câncer de pele. O tratamento chamado de Intismeran Autogene e anteriormente conhecido como mRNA 4157 ou V940 não funciona exatamente como uma vacina tradicional que é destinada a impedir que uma pessoa possa desenvolver uma doença.
ele é produzido especificamente para o câncer de cada paciente. Primeiro, uma amostra do tumor é analisada geneticamente para poder identificar as mutações que são exclusivas e presentes nas células cancerígenas. A partir dessas informações, é criada uma molécula sintética de mRNA capaz de codificar até 34 neoantígenos específicos daquele tumor ali. Quando administrada a um paciente, a ideia é ensinar o próprio sistema imunológico a reconhecer essas características particulares e atacar as células que carregam as mesmas mutações. No novo estudo participaram 1.134 pacientes com melanoma cutâneo. Todos já haviam passado por cirurgias para poder remover completamente seus tumores. E os primeiros resultados da fase 3 foram bem positivos, viu? Segundo a Moderna e a Merck, adicionar a terapia personalizada ao Keytruda produziu uma melhora estatisticamente significativa e clinicamente relevante na sobrevivência que é livre de recorrências. O estudo também atingiu um importante objetivo secundário, relacionado ao tempo em que os pacientes permaneceram sem desenvolver metástases. Em outras palavras, não é a cura ainda. Entre os pacientes tratados com a combinação, o câncer demorou muito mais para retornar ou se espalhar quando comparado ao tratamento apenas com o Keytruda. As empresas ainda não divulgaram os números completos dessa fase 3, portanto, ainda não é possível saber exatamente qual que é o tamanho do benefício observado nesse novo estudo. Mas resultados anteriores já haviam chamado bastante atenção. Na fase 2, envolvendo um grupo menor de pacientes, a combinação reduziu em 49% esse risco de recorrência ou de morte após aproximadamente 5 anos de acompanhamento. Os resultados mais detalhados deverão ser apresentados em um congresso médico e enviados para publicação científica. Enquanto a Moderna e a Merck pretendem discutir os dados com autoridades regulatórias, ainda não saberemos qual realmente foi o efeito, mas é algo positivo pelo que disseram. Sim, a inteligência artificial já consegue prever novos materiais com propriedades promissoras, e isso seria benéfico demais para a sociedade, né? O problema é que essas previsões aí ainda precisam enfrentar uma etapa muito mais complicada. Transformar aquilo que existe num computador com a inteligência artificial pensando em um material físico que possa realmente ser fabricado e testado. A empresa dinamarquesa Atalant 3D quer reduzir justamente essa distância aí com o Nanofabricator Pro, uma nova plataforma de fabricação de semicondutores projetada para produzir e testar materiais em escala atômica. A empresa apresenta o equipamento como a primeira plataforma física desse tipo aí voltada à descoberta de materiais orientada por inteligência artificial. Atualmente, mesmo quando uma inteligência artificial encontra uma combinação potencialmente bem interessante, os pesquisadores ainda precisam produzir o material em condições controladas e depois verificar se ela realmente apresenta as características previstas pela inteligência artificial. E essas etapas normalmente acontecem em processos separados. No centro da máquina está uma tecnologia proprietária da própria Atalant 3D, que é chamada de DALP. Essa aí permite controlar a deposição dos materiais camada por camada em regiões específicas, criando assim estruturas extremamente pequenas, sem depender exatamente do mesmo fluxo tradicional utilizado na fabricação convencional de semicondutores. Porém, isso aí não quer dizer que essa máquina vai agora substituir os equipamentos de litografia EUV utilizados na produção dos chips mais avançados. Seu objetivo é um pouco diferente: acelerar a pesquisa de novos materiais, interfaces e dispositivos, transformando rapidamente as ideias digitais em experimentos físicos que possam ser analisados e testados. A plataforma foi desenvolvida para aplicações que incluem semicondutores, encapsulamento avançado de chips, fotônica, tecnologias quânticas e outros materiais emergentes. Outro passo planejado pela Atalant 3D é integrar sistemas de metrologia diretamente ao processo. Com isso, a própria máquina poderá, no futuro, medir o que está sendo produzido durante seu próprio experimento. Esses dados poderão retornar aos sistemas de inteligência artificial, que analisarão os resultados e indicariam novas combinações ou alterações no processo. Na prática, isso abre caminho para laboratórios cada vez mais autônomos, nos quais uma inteligência artificial propõe um material, uma máquina vai produzir a estrutura física, os instrumentos verificam o resultado e essas informações retornam novamente para a inteligência artificial. E o Nanofabricator Pro também está sendo preparado para ambientes industriais de semicondutores e é fabricado nos Estados Unidos em parceria com Automated Industrial Robotics. E agora vamos dar uma pausinha aqui no vídeo porque eu preciso falar muito sério com você, tá bom? Se realmente gosta dos conteúdos que você vê todas as semanas aqui no Realidade Impressionante, chegou aquela hora que você pode mostrar o seu apoio. A nossa grande parceria com a Genesis, criadora da Áurea, aquela inteligência artificial que eu estou sempre indicando para você aqui no canal, segue firme, mas para que essa parceria seja longa, eu preciso de você, meu amigo. Se você já usa uma inteligência artificial ou várias IAs,
passe a usar a Áurea. Você vai me ajudar e vai se ajudar, eu te garanto. A Áurea é uma plataforma que reúne lado a lado, tudo dentro dela ali. Os modelos mais importantes do mundo inteiro você pode usar e está dentro da Áurea, tudo de forma automática. Nela está unificada, por exemplo, as seguintes inteligências artificiais: ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Grok, Cloud, enfim. Todas as maiores e as melhores do mercado estão à sua disposição dentro da Áurea. E agora nós temos uma nova versão. É um prazer anunciar para você oficialmente a nova versão da Áurea X. E tem uma nova interface, que é a 2.0. E olha, meu querido, eu vou te mostrar um pouquinho dela aí, mas eu sou um pouquinho suspeito para falar, né? A plataforma tá linda, viu? Ela é bem futurista, extremamente funcional e é fácil de usar. Qualquer pessoa com um simples conhecimento pode estar usando. E agora eu tenho o prazer de anunciar também que temos o modo de voz e tem um avatar nosso para você poder interagir ali. Ou seja, além daquela tradicional forma de se comunicar com uma inteligência artificial, como é escrevendo ali pelo chat, agora você pode também falar com ela usando a sua própria voz e na sua tela um avatar vai estar animado ali, deixando tudo mais futurista, viu? Clica no link aqui na descrição ou no comentário fixado e testa a Áurea X sem custo nenhum, tá? E não precisa usar cartão de crédito, é só se cadastrar que são 15 dias totalmente grátis, sem pegadinha, tá? Pode clicar e confia em mim. E você que me vê grandão aí na sua tela, usa o QR Code e acessa rapidão aí e apoia o Realidade Impressionante. Eu sei que você gosta muito da gente, quer nos apoiar, então essa é a hora, tá? Nós estamos precisando. Valeu? E essa aqui, além de ser uma notícia tecnológica, é algo bem interessante e humano, podemos dizer assim. Um novo elevador construído em um enorme penhasco do sudeste da China está transformando a rotina de moradores de uma pequena vila isolada entre as montanhas de lá. Com 288 metros de altura, o novo elevador foi instalado no Nisru River Grand Canyon, na província de Yunnan. Ele permite vencer em poucos segundos uma diferença de altitude que, durante muitos anos, tornou extremamente difícil o deslocamento de quem vive naquela região. Entre os principais beneficiados estão justamente as crianças da vila. Antes da construção dessa infraestrutura, os estudantes e suas famílias precisavam percorrer um caminho bem íngreme pelas montanhas. A ideia era chegar na parte mais baixa do vale até a região onde fica a escola deles. O trajeto podia levar cerca de 3 horas em um único sentido, ou seja, 3 para ir, 3 para voltar, e envolvia terrenos rochosos e trechos bastante inclinados. Agora a situação é completamente diferente. Os estudantes utilizam uma combinação de veículos, elevadores e teleféricos para poder atravessar essa região, reduzindo assim a viagem até a escola para aproximadamente 30 minutos. O novo elevador, com seus 288 metros, não está sozinho por lá. Ele opera ao lado de uma estrutura anterior, de aproximadamente 268 metros de altura, que foi inaugurada em 2022. O sistema todo foi construído junto a enormes paredes rochosas do cânion e, além de atender aos moradores, acabou se tornando também uma atração para os visitantes que chegam à região. E se você está se perguntando, sim, não tem pedágio ali. Os moradores locais podem utilizar a infraestrutura gratuitamente. A nova estrutura também chama atenção por sua capacidade. O elevador pode transportar cerca de 1.200 pessoas por hora, permitindo movimentar não apenas os habitantes das pequenas comunidades ali, mas também o crescente número de turistas que são interessados na paisagem do cânion. A construção teria custado aproximadamente 9,5 milhões de dólares na conversão, mas talvez o impacto mais interessante de tudo isso não esteja no tamanho da estrutura. Durante várias gerações, o isolamento geográfico fez parte da vida das famílias que vivem nessa região montanhosa na China. A própria localização da comunidade está ligada à sua história. Os ancestrais desses moradores teriam se estabelecido ali nas profundezas das montanhas justamente para se proteger dos conflitos, criando assim uma comunidade naturalmente difícil de acessar. Tá explicado, né? E um robô humanoide protagonizou uma queda espetacular durante uma sessão de treinamentos em Pequim, poucos dias antes do início da segunda edição dos Jogos Mundiais de Robôs Humanoides. O robô simplesmente estava ali realizando um teste de velocidade em uma pista quando perdeu o controle e atingiu com força uma barreira acolchoada colocada no final do percurso. O impacto foi forte o suficiente para lançar faíscas e fazer partes do robô se despedaçarem enquanto ele caía no chão. Foi bem tenso o negócio. O incidente aconteceu no dia 17 de agosto, durante os preparativos para essa competição aí, e o vídeo rapidamente começou a circular nas redes sociais, acumulando milhões de visualizações. A barreira acolchoada, inclusive, não estava ali por acaso, viu? Ela havia sido instalada justamente porque outros robôs já haviam ultrapassado o final da pista. Meus amigos, o episódio mostra um dos desafios que os engenheiros ainda enfrentam ao tentar fazer um robô humanoide se movimentar em velocidades cada vez maiores. Correr rápido é uma coisa, viu? Conseguir desacelerar, manter o equilíbrio e parar com segurança, isso aí já é outra coisa.
O especialista em inteligência artificial, Alan Chen, afirmou que a indústria chinesa de robótica pode estar otimizando demais, podemos dizer assim, os seus robôs para velocidade, enquanto os aspectos como estabilidade e capacidade de frenagem ainda precisam receber maior atenção. E são justamente essas limitações que estarão novamente à prova nos Jogos Mundiais de Robôs Humanoides, realizados em Pequim entre os dias 22 e 26 de agosto. A dimensão do evento cresceu consideravelmente em apenas um ano, tá? A edição de 2026 terá 2.056 robôs representando 666 equipes de 16 países. Ao todo serão 51 provas e 1.301 disputas realizadas durante 5 dias. Além das tradicionais corridas, os robôs participarão também de provas de salto em distância, levantamento de peso, cabo de guerra, tênis de mesa e outras modalidades. Mas a competição não foi criada apenas para descobrir qual máquina pode correr mais ou saltar mais. Parte dos desafios tenta reproduzir situações que esses robôs aí poderão enfrentar no nosso mundo real, incluindo tarefas em residências, hotéis, instalações industriais, operações de resgate, logística, bibliotecas, lojas, escritórios e até carregamento de veículos. Eu só não sei porque estão correndo tanto para essas tarefas aí. Eu acho que estão correndo muito, hein, para perseguir a gente, não é não? Deixa aqui nos comentários, tá? As regras também ficaram bem mais exigentes. Nas provas de pistas e outras modalidades competitivas, os robôs deverão funcionar de forma autônoma, ou seja, sozinho, uma IA controlando eles, não um ser humano de forma remota, com exceção, claro, de algumas provas específicas com obstáculos. Por enquanto vai ser dessa forma. Isso transforma eventos aparentemente simples, como uma corrida, por exemplo, em testes bastante exigentes para sistemas de percepção, equilíbrio e controle de movimento. E a velocidade será justamente uma das áreas mais observadas. Nos últimos meses, as empresas chinesas vêm apresentando humanoides capazes de correr cada vez mais rápido, enquanto competições desse tipo aí estão levando essas máquinas para condições muito diferentes das demonstrações cuidadosamente controladas que eram realizadas dentro de laboratórios. Lembra da Boston Dynamics? Tá bem diferente, não tá? E a chinesa Unitree Robotics apresentou um novo robô humanoide que, segundo a empresa, já consegue superar alguns dos limites físicos alcançados pelos seres humanos ali atrás, como o Usain Bolt, por exemplo. Apelidado de Superman, o novo protótipo foi desenvolvido para realizar movimentos extremamente dinâmicos e conseguiu atingir, sim, velocidade máxima de 12,66 metros por segundo, o equivalente a aproximadamente 45,6 km por hora. Não dá para correr do bicho desse aí. Para efeito de comparação, durante a sua histórica corrida dos 100 metros em 2009, o Usain Bolt atingiu uma velocidade máxima que é estimada em aproximadamente 12,42 metros por segundo. Isso significa que, pelo menos considerando os números divulgados pela Unitree, o novo robô conseguiu atingir uma velocidade de pico que é ligeiramente superior à do homem mais rápido do mundo. Mas correr não foi o único teste. Em uma demonstração divulgada pela empresa, o Superman também realizou um salto vertical de aproximadamente 2 metros partindo de uma posição parada. Daqui a pouco esse bicho vai estar voando com o nome desse Superman. E a altura é particularmente impressionante quando nós consideramos que o robô utiliza pernas com apenas 85 centímetros de comprimento. E talvez um dos detalhes mais interessantes seja o tempo necessário para chegar até nesse ponto aqui, viu? Segundo a Unitree, o protótipo foi desenvolvido em pouco mais de 3 meses. Mesmo assim, a empresa afirma que ele ainda está em processo de desenvolvimento e que existe bastante espaço para poder melhorar o desempenho dele aí nos próximos meses. Que perigo! O Superman não foi criado, pelo menos nesse momento aqui, como um robô doméstico ou uma máquina destinada a trabalhar em fábricas. Ele funciona principalmente como uma plataforma experimental para estudar os movimentos humanoides de alta dinâmica. Quanto maior a velocidade, mais difícil se torna manter o equilíbrio. E como nós vimos na matéria anterior, quanto maior a velocidade, mais difícil se torna manter o equilíbrio. Durante uma corrida, o sistema precisa calcular continuamente a posição das pernas, o contato com o solo e a distribuição do seu peso, corrigindo o movimento em tempo real para poder impedir que a máquina simplesmente perca o controle. E essa é uma área em que a Unitree vem avançando bem rápido, viu? Os seus robôs anteriores já haviam demonstrado corridas, saltos, chutes, movimentos acrobáticos e diferentes formas de recuperação de equilíbrio. E o novo protótipo leva essa busca por desempenho físico para um outro nível. Porém, por enquanto, os números apresentados pelo Superman foram divulgados pela própria Unitree e ainda precisam ser avaliados com bastante cuidado quando comparados diretamente a recordes humanos realizados sob condições esportivas que são controladas, né? Mas esse protótipo mostra até aonde os engenheiros já estão conseguindo levar a locomoção dessas máquinas.
A Defend-I, empresa de tecnologia de drones com operação na Polônia e também nos Estados Unidos, acaba de receber um novo investimento para poder ampliar a produção de um sistema bastante diferente de drones convencionais, tá? Chamado de Overwatch Drone, ele foi desenvolvido principalmente para equipes de emergência e pode ser colocado no ar em apenas poucos segundos sem precisar de um piloto humano treinado ou mesmo de um controle remoto tradicional. A ideia é relativamente simples, tá? Em situações com acidentes, incêndios, buscas por pessoas desaparecidas ou outras emergências, as equipes normalmente precisam chegar ao local, preparar um drone e contar com alguém capacitado para poder pilotá-lo. A Defend-I quer eliminar boa parte desse processo aí. O seu drone fica armazenado dentro de um tubo resistente às condições climáticas. Quando necessário, basta acionar o sistema e o aparelho pode ser lançado em menos de 10 segundos. A partir daí, grande parte do trabalho acontece de forma autônoma, ou seja, uma inteligência artificial que é embarcada no bichinho ali permite que o drone possa procurar pessoas no solo, identificar a sua localização e acompanhar os seus movimentos, enquanto está transmitindo as imagens ao vivo para uma central de comando, por enquanto, de seres humanos. Isso é particularmente útil quando o aparelho está observando uma região de clima. Identificar uma pessoa em imagens aéreas pode ser difícil, principalmente à noite. Em terrenos complexos, muito mais difícil ainda. Ou durante uma situação de emergência, as coisas ficam bem complicadas. Por isso, o sistema usa inteligência artificial para destacar automaticamente as pessoas encontradas nas imagens. O drone também possui câmera preparada para pouca luz e iluminação infravermelha, permitindo assim detectar pessoas mesmo em ambientes extremamente escuros. Não vai dar para se esconder, eu tô avisando, ninguém escuta o que eu tô falando. E ele não depende necessariamente de GPS para poder funcionar, tá? O sistema foi pensado para situações nas quais a infraestrutura disponível pode ser limitada, algo importante durante desastres naturais ou operações realizadas em regiões montanhosas. E existem também configurações em que os tubos de lançamentos podem ser instalados permanentemente em cercas, edifícios, veículos ou outras estruturas. Nesse caso, sensores externos podem acionar automaticamente o drone quando algum evento é detectado. A proposta da empresa é transformar o drone em que a inteligência artificial pode assumir grande parte da operação, e as equipes humanas receberão uma visão aérea do que está acontecendo antes mesmo de chegar ao local. Se gostou desse episódio, já deixa o seu like, confere a sua inscrição e lembra que na sua tela tem 2 sugestões, é só clicar em uma delas que a gente se vê no próximo, tá bom? Eu tô te esperando por lá, clica aí que você vai me ajudar bastante. Valeu, tchau, tchau e até daqui a pouco, tô te esperando, hein? Clica aí.